Bom dia! Vamos ver agora o conceito de corpo rígido. Corpo rígido é um sistema de partículas no qual as distâncias entre as partículas são fixas. Né? É um sistema idealizado, né? E é claro que isso simplifica bastante a descrição. Como as forças que mantêm essas partículas desse corpo rígido nas suas posições, chamadas forças de vínculo, né? Elas obedecem, por hipótese, a terceira lei de Newton, né? Então, isso faz com que haja conservação do momento linear e do momento angular para esse sistema. Né? Bom, veremos também a dinâmica, né, desse corpo rígido, no caso mais simples em que esse corpo ele executa uma rotação em torno de um eixo fixo, que normalmente é tomado como sendo o eixo Z. Né? Bom, vou fazer aqui vou colocar os eixos, né? E veremos primeiramente aqui um sistema discreto de partículas, né? Então, considerando aqui uma das partículas desse sistema, massa MI, e eu vou chamar aqui o vetor posição dessa partícula de R'. Né? E vou chamar de RI a distância a partir do eixo Z. Né? Bem, deixa eu só colocar aqui o ângulo φi e aqui então localizamos essa partícula de massa MI, coordenadas cilíndricas, né? Φ, Z e R. E essa notação, ela, de fato, vou colocar aqui uma observação. Neste capítulo, né? Essa notação é notada no livro do Simon. Então, nesse capítulo, né, o R denotará o vetor a partir do eixo Z, né, e não mais o vetor posição. E ele faz isso porque, normalmente, né, para esta distância a partir do eixo Z, né, é usado normalmente a letra ρ, né, mas isso ele argumenta que não quer confundir com ρ, que é usado para densidade volumétrica de massa, né? Então ele
adota essa mudança de notação, tem que tomar cuidado com isso, né? Bom, então aqui temos essa partícula, né? Localizada dessa forma, e vamos ver agora, eu vou apagar isso aqui, né, tendo em mente essa mudança de notação. Vejamos qual é o momento angular dessa partícula. Em relação à origem, né? Então aqui eu vou chamar a origem de O', né? Isso para acompanhar a notação aqui do vetor posição que eu chamei de R', né? E aqui também temos a seguinte relação, né? Que o R I' é igual ao RI mais aqui, desculpe, isso aqui não é o versor, né? Que eu posso colocar muito bem. Então aqui temos essa relação e, bem, como estamos considerando a rotação, bom, essa partícula faz parte, né, de um corpo rígido, né, no caso, que estaria girando em torno de Z, né? Então ela estará executando um movimento circular, né, num plano paralelo ao plano XY. Né? Esse é o movimento dessas partículas que constituem esse corpo rígido, o qual estamos interessados em descrever o seu movimento, né? Bom, então, levando em conta esse movimento em particular, essa coordenada Z, né, ela é fixa para essa partícula, tá? De modo que podemos escrever aqui essa outra relação, fazendo a derivada em relação ao tempo, né? Z.R', desculpa, dr' dt, né, igual a R ponto, tá? Então, sendo esse vetor Z fixo, né, temos essa relação. Bem, então, momento angular em relação à origem, que eu vou chamar L I O', né, referente à partícula I. Então isso é simplesmente o RI', vetor MI, RI', ponto. Né? Muito bem. Então isso, é claro que, imaginemos agora que existem aqui um certo número de partículas, né, que constitui aqui esse corpo, né? Então aqui tem umas partículas, né? Então o momento angular total em relação à origem, né, momento angular do corpo rígido, né, que é um sistema de partículas, então será o somatório, né, como já foi visto. Né? Então isso é igual muito bem. Então aqui agora podemos usar essas relações
para escrever esse momento anular. Então aqui no lugar do R' eu coloco R mais ZI, né? E aqui, no lugar do R' ponto, o RI ponto, né? Então temos dois termos aqui, né? Que é o primeiro termo bom, aqui é o Z. Bem, apenas reescrevi, né, essa expressão para o momento angular em relação à origem, mas eu quero agora, de alguma maneira, né, encontrar uma equação que descreva o movimento desse corpo rígido, né? Então, do que realmente eu preciso aqui, né? Veja bem, eu posso, por exemplo, projetar L no eixo Z. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Em outras palavras, posso fazer o produto escalar de L por Z chapéu, né? Versor na direção Z. Então isso aqui nos dá certo? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Este segundo termo, né, envolve o vetor ZI, né, ao longo de Z, o versor Z, dessa maneira, né? Então, esse produto vetorial resulta em um vetor que é perpendicular a Z, né? E eu estou fazendo um produto escalar com Z chapéu, né, que é ao longo de Z. Então, isso aqui dá zero, né? Eu vou ter um produto escalar entre um versor e um vetor que é perpendicular a Z. Zero. Então eu fico só com esse termo, né? E esse termo, ele é interessante porque irá resultar, né, isto aqui, que irá dar mais LZ, né? É a componente Z do momento angular em relação à origem. Vou escrever aqui novamente, né? Será simplesmente isso aqui.
Veja bem, então essa expressão envolve os vetores R, né? Que é esse vetor perpendicular a Z, né? É dessa forma aqui. E R ponto, né? Que é o vetor velocidade, digamos assim, associado a esse movimento, né? Como temos um movimento circular dessa partícula em torno de Z, né? Já vimos que esse tipo de movimento, o vetor, digamos que é um movimento anti-horário aqui, né? O vetor velocidade, ele é perpendicular ao vetor R, né? Vou colocar aqui o MI, né? Certo? De modo que nós podemos escrever aqui o seguinte, essa expressão aqui será um vetor ao longo de Z, né? Mas envolvendo esses vetores RI e R ponto, que são perpendiculares, né? Então fica fácil escrever esse produto vetorial, né? De modo que terá aqui o MI, o RI entra com o módulo de RI, né? E o R ponto será o RI Φ ponto, né? Que digamos assim, a velocidade angular desse movimento de rotação em torno do eixo Z, né? Que eu defini aqui esse ângulo Φ, a partir de X, né? As coordenadas cilíndricas, e F e ponto, a taxa de variação aqui desse ângulo é exatamente a velocidade angular. Isso ao longo de Z, né? Então temos esta expressão para LZ, deixa eu só colocar aqui, né? Desculpa aqui. Isso aqui, né? É o longo de Z, escalar Z chapéu. Então aqui dá 1, né? Esse produto escalar. Então, esta expressão, né? Ela é exatamente a componente Z do momento angular em relação à origem, né? Deste corpo rígido que está em rotação em torno de Z. Bem, agora podemos colocar aqui, eu vou colocar aqui um segmento de reta a partir da origem até o ponto A, né? Isso aqui é como se eu fizesse um vinco nesse corpo rígido, né? Uma referência nesse corpo rígido, de modo que eu tenho aqui dois ângulos, vou chamar de beta I, e o outro é o ângulo θ, né, que é a partir do eixo X até esse segmento O' A, né, de modo que
aqui eu vou colocar, né? Definindo θ igual, desculpa, o θ tal que o φ, né? Que é o ângulo que localiza esse elemento de massa MI, né? Esse ângulo aqui. Então ele é igual ao βi ao θ do jeito que eu defini aqui, né? θ mais βi. Certo? Bom, por que isso, né? Foi feito isso. Veja só, esse ângulo θ, ele não está associado, quer dizer, ele está associado a esse segmento em particular, mas não a uma partícula que seja especial, né? Tanto que ele não está indexado, né? Então ele está associado à posição do corpo rígido como um todo, certo? O βi refere-se sim a essa partícula, né? Assim como o φ. No entanto, como temos um corpo rígido, né? Ou seja, corpo rígido, as distâncias entre as partículas desse corpo, né, são fixas, né? Então, o ângulo βi, que é o ângulo entre esse segmento, esse vinco que eu fiz, e essa linha que posiciona elemento MI, esse ângulo βi, ele é fixo, né? Quer dizer, o corpo ele está girando, mas o ângulo βi é fixo, né? De modo que para o corpo rígido esse βi é fixo. Então, se eu fizer aqui a derivar em relação ao tempo, essa relação φ ponto será igual a θ ponto, né, visto que βi ponto igual a zero, né? Ele sendo fixo, βi ponto igual a zero. Então, aqui temos essa relação é importante porque eu posso usar agora na equação aqui para LZ. Certo? Então, deste modo, podemos escrever LZ como aqui, né? Somatório MR ao quadrado vezes θ ponto. Né? O que aconteceu aqui? Esse θ ponto ele não está mais aqui, né, no somatório, né? Então tenho aqui uma quantidade nova, né? Surgiu nesse formalismo, que é o somatório de MI R ao quadrado, né? Sendo RI a distância da iésima partícula até o eixo de rotação. Né? Bem, esta quantidade ela é conhecida como momento de inércia em relação ao eixo Z. Né? É denotado como I subíndice Z e ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Momento de inércia em relação ao eixo Z. Bem, claro que aqui estamos lidando, né, com
componentes de vetores, né? Enfim, acabamos simplificando aqui a descrição desse movimento, né? E surgiu essa quantidade que, na realidade, ela é uma quantidade, não é um vetor, né? Também não é um escalar, né? Isso pertence a um objeto matemático mais complicado, né? Ao estudarmos o movimento geral de um corpo rígido, né? Mas aqui, para todos os efeitos, isso vai ser tratado como um escalar, né? O momento de inércia será tratado como um escalar. E, então, para finalizar aqui essa discussão, eu vou colocar aqui o seguinte, né? Acho que eu vou apagar aqui, né? Isso aqui já usei tudo que eu precisava. Então aqui, para concluir, né, temos o seguinte, né? Qual será a dinâmica, né, desse corpo rígido, visto que a segunda lei de Newton, né, como já vimos para o caso de rotações do sistema de partículas, é dado por, né, essa expressão aqui, né, que a taxa de variação no momento angular, por exemplo, em relação à origem, é igual ao torque das forças externas, né, também em relação à origem, né, e isto aqui, claro, projetando essa equação, né, ao longo de Z, né, porque nós fizemos isso anteriormente aqui, né, então esta equação ficará assim, né, com a componente Z, e então aqui a dinâmica deste componente Z do momento angular, né, está associada ao torque, né, componente Z do torque externo, né? E olhando para o nosso resultado aqui, né, em que LZ pode ser escrito como IZ teta ponto, né? Então aqui vamos ter o seguinte, IZ teta dois pontos, né, porque essa derivada em relação ao tempo igual tal Z, né? Então aqui temos uma equação interessante, né, que nos dá, né, conhecendo o torque externo, por exemplo, né, e o momento de inércia desse corpo, nós obtemos aqui a equação horária, né, resolvendo a equação, né, podemos obter a equação horária para esse ângulo θ, né, de rotação em torno do eixo Z, né? Bem, então veja que fazendo essa projeção, né, nós simplificamos esta descrição, né, do movimento desse corpo e ficamos com quantidades, né, componentes de vetor, enfim, né, quantidades escalares, por assim dizer, e eu gosto de fazer aqui uma tabela, né, relacionando aqui desse lado
movimento em uma dimensão, né? E aqui a rotação em torno de Z. Né? Que é o que vimos para o corpo rígido. Né? Isso podemos estabelecer aqui uma correspondência fazer uma analogia, né? Entre esses movimentos. Então aqui, por exemplo, lembrar aqui da tabela completa. No caso do movimento em uma dimensão, a posição, né, da partícula. Aqui é o movimento de uma partícula, né? Aqui é um corpo rígido, né? No entanto, nós definimos aquela variável angular θ, né? Que ela nos dá a posição, né, angular daquele segmento O', né, em relação ao eixo X. Então, isso, na realidade, né, nos dá a posição, né, desse segmento que está associado ao corpo rígido. Né? Então, aqui, o correspondente, né, a posição X da partícula é o ângulo θ nesse corpo rígido, né? A velocidade da partícula então aqui, deixa eu colocar aqui, né, posição, velocidade, aceleração, né? Então aqui desse lado temos a aceleração angular. A ação, a força, né? Aqui o que faz o papel da força na rotação é o torque, né? Mas aqui basta termos o torque, a componente ao longo de Z do torque, né? Externo ao sistema, né? Bom, aqui a inércia, a resistência, né, a mudanças na velocidade, a massa, né, que representa a inércia. Aqui temos esse objeto, né, momento de inércia. Tá? Que depende da distribuição de massa nesse corpo rígido, né? Essencialmente é isso. Momento linear. Momento linear. Qual é a quantidade correspondente? Lz, né, que é
componente z do momento angular em relação à origem. Bom, essa correspondência ela foi estabelecida, né, olhando para... Eu poderia continuar com outras quantidades aqui, mas isso você pode encontrar no Simon. Eu vou colocar aqui, ao invés de continuar com a lista, né, as próprias equações, de onde a gente tirou essas correspondências, né? Então aqui, deixa eu colocar a notação aqui, a segunda lei de Newton. E então, você vê que o fato, né, de eu ter aqui essas equações de movimento, né, nos leva a essa analogia entre essas quantidades, né? É isso que eu... isso, assim, é uma forma da gente relacionar, né, o que está sendo feito aqui como algo que foi feito anteriormente, né, e assim entender, né, que foi feita aqui uma simplificação substancial, né, nesse formalismo de rotações, né, e caímos aqui num caso que assim, tem uma simplicidade matemática grande, né.